Quais são as diferenças entre tadalafila e sildenafila? Será que existe diferença entre eles? Os dois são da mesma classe, mas que diferença tem? Eu sou o Jaime Bernino Júnior, farmacêutico, atuo no balcão da farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com o dia a dia do balcão, com a realidade do balcão. Se você trabalha no balcão, eu tenho certeza que já te perguntaram: viu, qual que é melhor, sildenafila ou tadalafila? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender todas as diferenças entre um e outro. Tanto o sildenafila quanto o tadalafila, eles são da mesma classe medicamentosa. Os dois são inibidores da fosfodiesterase tipo 5. Vamos entender o mecanismo de ação dessa classe de um jeito bem simples, certo? De um jeito bem simples, eles agem facilitando o relaxamento dos vasos sanguíneos. Então vamos pensar assim: para o pênis ficar ereto, a gente precisa de sangue ali. Se o vaso está muito contraído, o sangue não consegue correr tão bem. Então o que acontece? Ocorre essa vasodilatação, enche de sangue, o meninão fica estufado. Pronto, resolvido o problema. Detalhe importante: isso ocorre só quando existe estímulo, certo? Só que cabeça de homem é um negócio complicado, não é mesmo? Esse estímulo pode ser visual, pode ser olfato, pode ser pensamento, pode ser tato, pode ser qualquer coisa. Cabeça de homem é muito fértil. Então, tem que ter cautela com isso, correto? Porque às vezes o paciente toma durante o dia porque só vai usar à noite com a patroa, mas às vezes ele está na fila da lotérica, pensa abobrinha e acaba passando vergonha, correto? É impossível isso acontecer? Não, não é impossível, tá? É muito possível e mais comum do que você imagina. Em quais situações a sildenafila e a tadalafila são prescritas? Apesar deles serem vendidos amplamente no Brasil, aí, né, no balcão, eles são tarjados e a gente não pode indicar no balcão. Então, em quais situações a bula traz a informação para que eles servem de verdade? Primeiramente, para disfunção erétil, certo? Então, se o paciente tem uma dificuldade em ter uma ereção ou então em manter uma ereção, sildenafila ou tadalafila são dois ali possibilidades, são possíveis de serem prescritos. Então pode acontecer as duas situações, ou uma das situações. Às vezes o paciente tem dificuldade para ter a ereção, mas depois que tem, o jogo vai embora, chega o aço. Já tem outros pacientes que têm a ereção, mas no meio do jogo o meninão fala: não vou mais não, cansei, vou dormir, boa noite. E vai embora. E o cara fica na mão. Então, nessas duas situações, tanto o sildenafila quanto o tadalafila, ele pode ser prescrito. Porém, libido é multifatorial, certo? Às vezes não é só o problema de falta de circulação ali, de vasoconstrição. Pode ser 1 milhão de coisas. Às vezes ele não quer o cônjuge ali no momento, às vezes ele está pensando em outra pessoa, às vezes ele está com dívida no banco e daí não tem coisa que funciona, às vezes ele está com qualquer problema emocional, psicológico. Então, libido é multifatorial, correto? Para os homens também, mas para as mulheres mais ainda. Mas esse vídeo é sobre tadalafila e sildenafila para homens, né? Na verdade, nesse vídeo é para profissionais de saúde. Então, se você é leigo, não entenda isso como uma prescrição, correto? Eu não sou autorizado a prescrever isso, tá joia? Absorva a informação, mas procure atendimento médico se você está passando por essa dificuldade. Agora, se você já faz uso, aproveita e coloca nos comentários aí o que você achou, o que acontece quando você toma, você sente algum efeito colateral, se sente melhor,
Tem diferença do natural e do não quando você está com o remédio? Escreve aqui nos comentários que essa troca é muito bem-vinda. O Tadalafila ele tem duas apresentações, 5 mg, que é o diário, e 20 mg, que é para uso esporádico. O Tadalafila de 5 mg ele pode ser prescrito para hiperplasia prostática benigna. Nessa situação, ele promove o relaxamento da musculatura da próstata, da bexiga e do colo vesical. Com isso, reduz a resistência na saída da urina, gerando uma urinada muito mais tranquila, muito mais gostosa e realmente de esvaziamento de bexiga. O interessante é que o paciente que toma o de 5 mg diário para hiperplasia prostática benigna, ele acaba se beneficiando do efeito do Tadalafila na questão de disfunção erétil. Então, melhora os sintomas da próstata inchada e já ajuda no menino. Agora, tanto o sildenafila quanto o Tadalafila, eles podem ser prescritos para um problema pulmonar. Exatamente. Para um problema que chama hipertensão arterial pulmonar. E existem apresentações específicas para essa situação. Por exemplo, o sildenafila de 20 mg é distribuído pela rede pública de saúde, mas ele tem como nome comercial o Revatio. E a posologia, na maioria dos casos, é de 20 mg de sildenafila 3 vezes ao dia, a cada 8 horas. O Tadalafila também é prescrito nessa situação de hipertensão arterial pulmonar. E ele tem uma apresentação específica também. O nome comercial do Tadalafila 20 mg para hipertensão arterial pulmonar é o Adcirca. Jaime, Adcirca e Cialis tem diferença? Só na bula. Só na bula é a diferença que um está escrito que é para hipertensão arterial pulmonar e o outro está escrito que é para disfunção erétil. O resto, tudo igual. Correto? É a mesma molécula, é o mesmo medicamento. Porém, ocorre essa separação porque são para situações, problemas diferentes. A posologia do Tadalafila nessa situação geralmente são de 2 comprimidos de Tadalafila 20 mg uma vez ao dia. Então toma os dois juntos, 40 mg de Tadalafila. Pancada. E interessante aqui a situação. Tadalafila, sildenafila são medicamentos usados em homens, correto? Para ereção peniana. Nessa situação de hipertensão arterial pulmonar, não tem sexo, correto? Não tem gênero, não é para homem só. Essa situação é para mulheres e homens. Então, mulher pode tomar sildenafila? Mulher pode tomar o azulzinho? Pode. Mulher pode tomar o Tadalafila? Pode. Para que situação? Hipertensão arterial pulmonar, correto? Então, é possível você pegar uma receita no balcão de Viagra para Dona Maria. Por que passar o Viagra para Dona Maria? Por causa da hipertensão arterial pulmonar. É provável que isso aconteça? É muito pouco provável. Por quê? Porque esses pacientes já são direcionados para o SUS, né? Para a regional de saúde, que o governo entrega esse medicamento. Mas não é impossível acontecer. E se acontecer, é bom você já estar vacinado, né? Já sabe a informação, que informação vale ouro. Pô, os medicamentos são para a mesma coisa, disfunção erétil. O Tadalafila de 5 mg funciona também para hiperplasia prostática benigna. O sildenafila e o Tadalafila funciona também para hipertensão arterial pulmonar. E quanto aos efeitos colaterais, será que tem alguma diferença? Vamos ver. Apesar deles serem muito parecidos, eles têm diferenças clínicas. Por exemplo, o sildenafila ele tem tempo de ação de 30 minutos a 1 hora. E ele fica fazendo efeito durante mais ou menos 4 horas. Então, dentro de 4 horas, tem que acontecer o rolê, senão tomou o remédio à toa. E o sildenafila ele tem a absorção prejudicada com alimentos gordurosos.
Já o Tadalafila, ele também começa a fazer efeito ali com mais ou menos 30 minutos. O efeito dele é pouco influenciado com alimentos, certo? Então, tanto faz estômago cheio ou vazio, mas o efeito dele pode durar até 36 horas. Segundo alguns pacientes, dura mais do que isso, inclusive. Agora eu quero saber, o que você acha? Você que já tomou, você acha que dura mais de 36 horas? E o azulzinho, será que dura só 4 horas? Porque uma coisa é o que está escrito na literatura, outra coisa é o que o paciente sente, né? Pô, eu tomei e durou uma semana. Eu tomei e durou meio dia só. Que eu quero escutar o seu relato. Escreve aqui nos comentários, porque é importante essa informação. Cara, e tem um efeito colateral muito interessante com o sildenafila. O sildenafila é conhecido popularmente como azulzinho. Ele pode deixar a visão azulada. Cara, isso não é brincadeira, isso é verdade. É raro? É raro, mas é possível. Então, alteração visual no sildenafila é possível. Já no Tadalafila, outro efeito colateral estranho também é possível. Pode acontecer dor muscular e dor lombar, então dor nas costas. Então, se você atender um paciente no balcão falando que tomou um Tadala e sentiu dor nas costas, dor nas pernas, pode ser pelo excesso de exercício, que ele aproveitou o meninão firme e mandou ver, ou por um próprio colateral do medicamento. Certo? Não é impossível isso acontecer. Alguns pacientes relatam no balcão para mim que o efeito entre Tadalafila e sildenafila, alguns pacientes, tá? Não é todo mundo não, é diferente. O sildenafila, alguns pacientes falam que gera uma ereção mais firme, dura, em alguns casos até incômoda, cabeção vermelho. Já o Tadalafila dizem que é uma ereção mais tranquila, mais próxima ao natural. Eu não sei se isso está relacionado com o tempo de ação, já que o sildenafila tem ali 4 horas para agir, né? Então é pouco tempo e o cara põe isso na cabeça e ele tem que usar nesse momento e ponto final. Tadalafila tem 36 horas fazendo efeito ali, ó. Então não existe essa pressão na cabeça, pô, preciso usar agora, preciso usar agora. Então daí quando acontece de uma forma mais tranquila, certo? Isso daí é um julgamento meu, daí só tô passando a informação que eu recebo no balcão, que tem paciente que fala que a ereção é diferente entre um e outro. Novamente, gostaria de saber de você, se você já tomou os dois, coloca nos comentários aí o que você achou, qual que firma mais, será que tem diferença? Pô, esse daqui é mais tranquilo, esse daqui é até um pouco incômodo. Não senti diferença nenhuma entre os dois? Coloca aqui que essa troca é conhecimento puro. E esses medicamentos são lotados de mitos e verdades, né? Eu trouxe alguns aqui para a gente desmistificar isso ou então confirmar. Pô, isso daqui não é mito não, é verdade. É mito ou é verdade que um é mais forte que o outro? É mito. Eles são diferentes. Um dura 4 horas, o outro 36 horas. Porém, eles agem praticamente igual. Então, a eficácia dos dois é bastante similar. Pode tomar em qualquer horário, com comida ou sem comida. Errado, é mito. Sildenafila pode interagir com alimentos gordurosos. Já o Tadalafila tem menos chances de interação. Já que ele funciona para hipertensão arterial pulmonar, quer dizer que ele faz bem para o pulmão, então todo mundo pode tomar? Óbvio que não. Isso daqui é para um tratamento específico prescrito por um médico. Então não caia nessa, tá? Pelo amor de Deus. Se você atender alguém no balcão falando que, ó, quero um Tadalafila, um sildenafila com bastante comprimido, porque é bom para o pulmão, não é assim. Tá? Porque o paciente, às vezes, ele vê uma informação e ele distorce toda essa informação, não entende, entende pela metade. Então não é bem assim, é para um problema muito específico
que o médico que vai tratar disso. Esse é polêmico, hein? Ajuda na hipertrofia ou na potência muscular? Não. Para situações normais, não. Existe um efeito pontual quando existe hipóxia, que é a falta de oxigênio. Mas a gente não treina em falta de oxigênio, correto? Então, até o momento, a ciência não conseguiu comprovar isso. Pode ser que futuramente comprove? Pode ser. Pode ser que quando eu estou publicando esse vídeo ainda não exista o artigo, ou pelo menos eu não encontrei um artigo falando, ó, funciona. Pode ser que daqui a um ano já tenha algum artigo falando, ó, é verdade, funciona. Porém, até o momento, não tem nada que realmente comprove de forma consolidada por artigos robustos, ou então up-to-date, ou então guidelines que apontam o tadalafila aí como ajudante no ganho de massa muscular. Se tiver, coloca aqui nos comentários, tá? Essa troca é bem-vinda, igual eu sempre falo. Eu tô aqui para compartilhar conhecimento, mas eu também aprendo muito. Então tamo junto, é uma via de mão dupla. Pode tomar com álcool ou não? Depende. Essa resposta é um pouco complexa. O sildenafila ele tem interação com o álcool, tá? Então o sildenafila não é bem-vindo. Já o tadalafila ele não tem tanta interação com o álcool. Mas quanto de álcool? Um pouquinho de álcool? Pô, um pouquinho tudo bem. Muito álcool? Muito álcool, o meninão não vai funcionar, nem a pessoa vai funcionar. Então, muito álcool pode desandar o negócio, tá? Então, essa interação, ela precisa ser feita, precisa ser orientada com bastante cautela. Pode beber álcool e tomar o tadalafila? Pode. Vai cortar efeito? Não. Quanto de álcool? Então tem que ter um meio termo. Agora, esse mito aqui bem que podia ser verdade, né? Caramba! Seja franco comigo, hein? Se você gostaria que esse mito fosse verdade, eu quero o seu like nesse vídeo, hein? Que o tadalafila ou então o sildenafila aumenta o tamanho do pênis. Já pensou? E aquele tio que vai comprar toda sexta-feira pro parente dele, pro sobrinho dele, pro vizinho dele, já tava com a lapa desse tamanho, né? Meu Deus do céu. Mas ó, fala sério, se você gostaria que isso fosse verdade, deixa o like aí, me ajuda aqui no YouTube. E quais são as doses usuais do sildenafila e do tadalafila? Sildenafila varia de 25 mg até 100 mg para disfunção erétil. Para o problema da hipertensão arterial pulmonar, existe a apresentação de 20 mg. Já o tadalafila é de 5 mg a 20 mg. 5 mg uso diário, 20 mg uso esporádico. De vez em quando, tomo comprimido. E lembrando que é para pacientes que têm disfunção erétil. Não é para o meninão que quer pagar de gatinho e meter o louco. Por quê? Começa a acostumar a cabeça. O meninão começa a fazer bonito quando está com o comprimido no peito. E daí, ele faz bonito hoje, faz bonito semana que vem e depois também. Chega uma hora que nossa cabeça, se a gente bobear, ela passa a perna na gente. E daí o paciente vai dar uma namorada sem o comprimido. Vai ficar meia bomba. Porque a cabeça vai pensar, pô, você não tá com o negócio aí, pô, você não tá com o ajudante. E começa a enfraquecer. Certo? Então, cria uma dependência psicológica. Só funciona com o bagulho no peito. Sem ele, não dá certo. E por isso que hoje a gente vê tanta gente jovem consumindo com uma frequência muito grande, né? Fora do normal. É por causa disso, infelizmente. Extremamente contraindicado. Pacientes que tomam isosorbida tomar sildenafila ou tadalafila.
devido a um risco altíssimo de hipotensão. Então, devido a essa vasodilatação que tadalafila ou sildenafila provoca, tem menos pressão correndo no sangue, certo? Correndo na circulação, de um jeito bem simples, tá? De um jeito bem simples, a pressão baixa tanto que o paciente cai. Puf! E essa caída pode ser muito perigosa, correto? Então, é proibido a interação, o uso dos dois juntos. Essa classe do isosorbida é conhecida como nitrato. Por isso que existe a frase que sildenafila e nitrato proibido, tadalafila e nitrato proibido. Apesar do tadalafila e do sildenafila serem da mesma família, da mesma classe, eles têm suas peculiaridades, né, suas diferenças. Então faz o seguinte, já encaminha esse vídeo para o seu colega de balcão, que ele trabalha contigo e chega a gente nele pedindo Tadala, pedindo sildenafila e ele não sabe explicar a diferença. Então já manda esse vídeo para ele, porque conhecimento é isso, é todo dia a gente aprende um golinho. E se você trabalha no balcão e deseja acelerar brutalmente sua evolução no balcão, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e conhecer o Destrava Balcão. O Destrava Balcão é um treinamento específico para quem trabalha no balcão e deseja atender com mais qualidade, indicar com alta assertividade, fidelizar a paciente, ganhar confiança, tanto sua, porque é necessário você ter confiança, quanto a confiança do seu paciente. Se você deseja vender mais vitamina sem precisar empurrar nada, fazer cálculo de dose, às vezes chega uma criança e você não sabe calcular, no Destrava Balcão você vai aprender. Não sei indicar, relaxa, no Destrava Balcão você aprende. Além das aulas gravadas, você tem acesso a mapas mentais de todas as aulas de indicação e também grupo de apoio exclusivo para alunos. Lá no grupo surgiu uma dúvida, manda lá, um ajuda o outro. Além disso, todo mês tem aula ao vivo. Uma vez por mês tem aula ao vivo para a gente trocar uma ideia sobre um assunto novo. O link está aqui na descrição, o início é imediato. Clica e começa já, porque o seu paciente ele precisa de alguém que ele confie e pode ser você. Se você não ganhar a confiança dele, ele vai para a concorrência, porque não está faltando farmácia, né? Tá sobrando, então não deixa para depois. Eu também criei um grupo específico para leitura de receita. Tá? Eu vou deixar o link desse grupo aqui na descrição. É um grupo organizado, tá? Não vem com patifaria lá não, que mandou abobrinha, já é excluído do grupo. É coisa séria, porque balcão de farmácia é seriedade. A gente cuida de vidas. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu acho muito importante você assistir, que com certeza vai te auxiliar na sua jornada no balcão. Eu aguardo você domingo que vem, às 8 horas da noite, como sempre, todo domingo. Fechou? Clica no Destrava Balcão e eu te aguardo. Valeu, um abraço!